Aqui nos encontramos para mais um programa Conta-me. Eu gosto de começar os meus programas Conta-me a dizer que é sempre um programa especial e hoje é mesmo especial e é feito com uma grande alegria, porque eu tenho aqui ao meu lado, finalmente, um homem em que hoje posso dizer que eu tenho só para mim. Muita gente vai ficar com ciúmes por causa disso, mas paciência. Hoje será uma conversa entre um homem da Bretanha e a rapchinha que está aqui sentada deste lado. É com uma especial alegria que eu hoje quero conversar com o nosso Jorge Ferreira. Eu digo que é nosso porque é ele que vive aqui connosco nos Estados Unidos, apesar de nós sabermos que ele é um artista, um açoriano, um português querido por todos esses cantos, pelos 4 cantos do mundo. Muitas já foram as entrevistas, bem sabemos que ele já recebeu muitos prémios, sabemos em termos de classificação que ele é um dos artistas que mais discos vendeu em Portugal, mas ele hoje vai contar aqui um pouco a sua história a todos nós, mas começando o nosso Jorge Ferreira, um menino que veio da Bretanha, dos Açores. Queremos conhecer aquele seu lado mais pessoal, conhecer aquele pai, marido, irmão, avô, e também conhecer este membro que muito orgulha a nossa comunidade e que todos nós gostamos de o ter, porque é este sentimento que fica, é este orgulho de termos um homem como o Jorge Ferreira aqui connosco. Por isso, Jorge, obrigada pela oportunidade, obrigada por vires finalmente ao nosso programa após o teu horário completo e complicado que é roubar o Jorge Ferreira aqui uns minutos para essa nossa comunidade. Não tens nada que agradecer, aliás já falámos nisso várias vezes, finalmente já houve uma oportunidade e cá estou. Homem de palavra. Agora quero ir ao menino da Bretanha. Onde é que nasceu o nosso Jorge Ferreira? Na Ajuda da Bretanha, aliás numa terra chamada Amoreiras. Amoreiras fica mais ou menos a 1 km do centro da freguesia. Nasci no dia 5 de fevereiro de já não sei de quando. Não, vale a pena, não se diz antes. Sempre me disseram para não perguntar a idade nem a mulheres nem a homens. Não, sabes uma coisa, eu tenho um colega que diz e eu confirmo que é verdade. Se a gente tenta roubar um pouco de idade às pessoas, quando elas perguntam quantos anos tu tens, e a gente... de vez em quando a gente esconde, tiramos 10 aninhos da pele, né? E se a gente tira 10 aninhos da pele, a pessoa diz, epá, está meio estragadinho para a idade que tem. Mas se a gente disser a verdade, está bem conservado para a idade. Pronto, eu confirmo. Eu acho que no teu caso vai ser a conversa, estás bem conservado. Quantos irmãos, Jorge? Família numerosa? 6 irmãos, 5 rapazes e uma rapariga. E os teus irmãos foram todos nascidos lá, todos criados na Bretanha? Todos. Vocês, como é que... Eu de certeza que se fizesse a mesma pergunta aos teus irmãos, eles tinham cada um a sua resposta, mas a ti, como é que era o teu pai e a tua mãe? Como normal, naquele tempo, faziam o que podiam, organizavam a vidinha à maneira que podiam e sabiam. Se havia necessidades naquele tempo, havia algumas, sim. Não era fácil, são 6 filhos a viver são 6 filhos, exatamente. Numa freguesia humilde também. Exatamente. Mas podia faltar o pão lá de vez em quando, mas nunca faltava a alegria. À noite havia sempre cantigas ao desafio, havia desgarradas, etc. Os meus irmãos cantavam muito. Eu até aprendi a tocar a harmónica com uma certa idade de 5 ou 6 anos. Para os acompanhar, porque não havia instrumentos, era muito caro os instrumentos. Eles todos foram músicos, mas os instrumentos da filarmónica iam a ensaiar, mas ficavam os instrumentos lá na sede da banda. Não se podia, de vez em quando trazia-se para casa para treinar, né? Mas não se podia trazer sempre. Mas vocês então todos nasceram com uma veia artística, com uma veia de música? Sim, quer dizer, antigamente havia 2 coisas a fazer para a rapaziada nova. Ou treinar música, ou jogar a bola, coisas assim no género. E então eu optei por aprender música. E até às tantas da noite, 2 vezes por semana, aprender música para depois tocar o trompete na filarmónica. Não cheguei a sair com a banda, porque vim para os Estados Unidos, mas aprendi a dividir a música e aprender as notas e tudo isso. Eras pelo menos um aluno aplicado quando tiveste essa oportunidade. Sim, que idade tinhas quando tu vieste? Eu tinha 13 anos de idade.
Quem foi a decisão de vir para os Estados Unidos? A decisão foi dos meus pais, porque eu tenho um tio que nasceu aqui nos Estados Unidos e há um primo da minha mãe que vivia cá, foi lá de visita, vi mais ou menos o meio de vida em que nós vivíamos e que pediu ao meu tio para fazer uma carta de chamada, que a minha mãe pedia também para fazer uma carta de chamada. Então eles resolvem fazer a carta de chamada 5 anos depois, à espera da papelada, e viemos para os Estados Unidos todos. E depois os teus irmãos vieram mais tarde? Eu vim com o meu pai e a minha mãe, porque eu tinha 13 anos, mas havia 2 que ficaram, 9 meses depois vieram. E haviam 2 casados que lá ficaram. Foi difícil chegar aqui aos Estados Unidos naquela altura? Um pouco, adaptar-se aqui à nova... a um meio diferente, a uma cultura diferente. Pronto, é sempre difícil, não é? Mas pronto, adaptei. Aliás, naquele tempo em Fall River também muita gente falava português, ia-se a uma loja qualquer, não havia necessidade de falar inglês, porque já havia muitas coisas portuguesas na cidade de Fall River. E eu acho que Fall River até era a capital da imigração. Quando vinham de lá para cá, os açorianos, sobretudo, paravam sempre em Fall River. Depois de Fall River, então, é que se espalhavam pelos Estados Unidos, para a Califórnia ou para outros estados, mas paravam sempre em Fall River. Tu achas que os teus pais alguma vez se arrependeram de terem vindo para os Estados Unidos? Não, acho que não. Pelo menos nunca se manifestaram. Não. O que é que o Jorge tem de pai e o que é que o Jorge tem de mãe? Não sei, deve ter um pouco de cada, não é? Um pouco da minha mãe, um pouco do meu pai. Eu acho que é uma combinação dos dois. E por seres o mais novo da família, tinhas uma situação privilegiada? Eras o mais protegido pelos irmãos todos? Não. Aos 11 anos trabalhava já. Eu saí da escola aos 11 anos e comecei logo a trabalhar. Saí com a 4ª classe, fiz a 4ª classe, não continuei na escola porque não sei se era hábito ou se não se podia continuar, e então comecei logo a trabalhar, a ajudar em casa e buscar madeira para queimar, para aquecer o forno, não sei o quê, comecei logo a trabalhar. Na terra também. Mas quando tu chegaste aqui aos Estados Unidos, tiveste que ir para a escola? Sim, fui para a escola dos 13 aos 16. E trabalhar. O que é que fizeste aqui nessa terra? Um bocadinho de tudo. Durante o tempo de escola, depois da escola no verão, íamos para a agricultura. Havia que se chama um farm, que vinha buscar os miúdos depois da escola e nas férias do verão, vinham de caminhão buscar os miúdos para ir trabalhar, apanhar feijão, apanhar tomates e pepinos, etc. Trabalhei muito. Com muitos outros. E também, como o Jorge, trabalharam os seus irmãos e eles estão aqui também no nosso programa para te deixar uma mensagem. Sim? Tipo, ele fazia. Acho que eu não estava sentimentais, que eu trabalhava e não estava eu estava sentido, senhora. 15 anos eu nasci, eu estava nos filhos quando ele nasceu, para a pessoa me e aqui estava. É que fui chamar a enfermeira, a parteira para eles, para poderem nascer. E eu e meu irmão José. A gente foi os dois à casa de uma senhora curiosa e quando ele nasceu, 1h da manhã, ele vem no dia 5, ele nunca fez 6 anos. E ele vem dar aquela alegria, 1h da manhã, quando me for chamar, que tinha nascido, e ele disse: paciência, é um rapaz. Vai ser Jorge. Porque quando Eduardo nasceu, quando meu irmão Eduardo nasceu, o meu irmão Luís disse que era Eduardo, vai ser Eduardo. E quando ele nasceu, disse: já que não é uma rapariga, vai ser Jorge. E minha mãe disse: pois vai ser Jorge, fez a minha vontade. E ajudei-lhe a criar, senhora. E depois a gente, quando saía, ele pequenino, ele sentava-se na soleira da porta, e a minha mãe dizia assim: Jorge, tu ficas em casa. E ele dizia: eu fico sozinho. E depois minha mãe, ele dizia assim: olha, vais-me de Palinho, vais-me de Gabriela, vais-me de Palinho. Era uma maneira que a gente tinha de dizer. E ele dizia: de Palinho. E punha-se outra vez aos palmos e a disse: ficas assim, querida, ficas estava assim. Minha mãe disse: cuidado com as galinhas, minha filha. Quando elas cantavam, vamos com os ouvintes. A gente vivia numa pobreza. Uma pobreza, mas uma alegria tão grande que a senhora nem imagina. A nossa casa era uma casa muito pobre, mas muito alegre. O que é que o senhor sentiu depois de chegar aqui à América? Senti-me satisfeito. Sempre foi uma coisa que o senhor queria fazer? Vir para a América? Era um sonho que eu tinha.
E quando cheguei, comecei a trabalhar numa fábrica, depois fui para a construção. Jorge estava na escola ainda, quando eu cheguei aqui, que eu tinha 13 anos, 14 anos. Trabalhava de noite, ia para a escola de noite, fazia salão, trabalhar no FAM. Depois, aos 16 anos, começou a ser conjunto. O Sunrise, Sunset, Something like that. O primeiro, o Mars, já não me lembro o primeiro conjunto do mundo. E dali ele comecei a ser música. A primeira, quando ele começou, o povo da nossa Bretanha dizia mal dele, dizia que não ia. A vontade que tinha da música, quando nasceu para a música, foi prever o povo, prever a si mesmo, o talento que tem, e é aquilo que ele é hoje. Como o Ricardo Farias costuma dizer, o embaixador da música portuguesa na América do Norte. Isto é a opinião do Ricardo Farias, não sei se o povo concorda com isso, mas eu concordo também. O que Jorge diz é que a gente tinha aquela vocação de músico, e a gente tudo tocou, uns milhões de coisas, mas a gente todos fomos músicos. Por exemplo, eu estive na banda de toquei trompete, o Luís tocou tuba, o meu irmão António desde o D7 tocou trompa, José desde o D7 tocou saxofone e clarinete, o Jorge, quando começou na música, foi logo trompete, todos nós tocamos música, agora o melhor de todos foi o Jorge. Mensagem final ao vosso irmão. Imagina que ele estivesse aqui, uma coisa que vocês gostavam de dizer, eu sei que vocês dizem pessoalmente, eu sei que vocês convivem uns com os outros, mas para que fique registado aqui, uma mensagem direta ao Jorge Ferreira. Saúde, felicidade, que ele continue a fazer sucesso como tem feito até agora, que é um orgulho para a gente. Mais velho. Mais velho é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não sou da saúde e que ainda vez, talvez na crua da lua, e não sou dado sempre assim. Não sou dado o resto da vida sempre assim. Já com quase 70 anos, 69 anos. Quer dizer que. É a mesma coisa. Eu gosto de ouvir, gosto de estar comigo. Gosto muito de ouvir. Os meus irmãos, claro que eu gosto deles todos por igual, mas há um especial que é o mais velho. A gente anda muitas vezes juntos, ele ajuda-me muito lá no quintal e eu rio muito com ele. Ele conta aquelas histórias antigas em que ele passou, que fez e que aconteceu. Pronto, e a gente ri e ao lembrar aquilo que esse tempo passado, não é? Portanto, é muito bom recordar. manter essas, exatamente, pelo menos essas relações, claro, de se encontrarem e de se falarem, porque é como aqui, não digam que é só a vida da América, porque lá também é igual. A partir de uma certa altura a pessoa casa, tem a sua própria família, as suas coisas e claro, os caminhos seguem destinos diferentes. Vamos aqui, Jorge, à tua vida mais artística, que é aquela que todos nós, pronto, que alguma vez te passou pela cabeça. Como é que tudo começou? Eu comecei a assobiar, a tomar ducho, comecei a assobiar e depois... Descobriste que tinhas um jeitinho e vamos cantar. Nada disso. Começou, olha, eu sempre gostei de cantar, eu sempre me lembro de cantar, embora ninguém ouvia, mas eu cantava com a idade de 5 ou 6 anos de idade, eu cantava também. Mas pronto, desenvolvi o canto aqui. Tive uma grande escola, que foi a escola de ir aos casamentos, batizados, tudo isso com uma banda que montei cá. E depois, a partir de um certo momento em que gravo uma canção chamada Papai, foi a partir daí que foi o motor de arranque. Essa canção foi o motor de arranque para a minha carreira. Logo depois de passar por várias comunidades portuguesas, essa canção bateu também em Portugal. E fui convidado a um programa em Portugal chamado 1, 2, 3, que nesse tempo era o Carlos Cruz. O Carlos Cruz, a televisão, a RTP1, convidou-me para, com a família, lógico, para passar uma semaninha em Portugal, uma semana ou duas. Foi uma das melhores semanas que passei em Portugal. Fiz um programa ou dois de televisão, fizemos rádios, fizemos muita coisa em Portugal, ficamos nos melhores hotéis.
paga RTP1. Ainda- Pronto, mas foi muito, muito bom. E isso, parecendo que não, foi também um grande arranque para uma carreira em Portugal. É difícil fazer uma carreira em Portugal sendo um imigrante. Tem que passar primeiro pelas comunidades, que eu passei pelas comunidades todas, e inclusivamente a Europa, e depois fui a Portugal. E finalmente em Portugal, então, depois desse papai, depois dessa entrevista, desse programa do 1, 2, 3 com o Carlos Cruz, foi a partir daí que eu comecei a ter muitos pedidos para ir a Portugal. Então achas que se eu te perguntasse para dizer 3 ou 4 motivos que foram os motivos responsáveis pelo teu grande sucesso, tu dirias que um deles foi as outras comunidades, a comunidade portuguesa espalhada pelo mundo claro todo que antes sim, de chegar a foi. Tenho mantido muitas portas abertas para mim ao longo destes anos todos. As comunidades portuguesas em volta do planeta, desde a Austrália, a África do Sul, a Europa, todos os países da Europa onde estão portugueses, a América do Sul, foram os Estados Unidos, o Canadá, tudo isso foram as comunidades que me apoiaram, em que até hoje não tenho palavras em que possa agradecer a essas comunidades que me têm deixado uma porta aberta esses anos todos.